Oi, professor, tudo bem? Aqui é a Ana Laura e eu vim aqui para falar do último trabalho apresentado no ano. Confesso que vai deixar saudades. Então, eu vou falar sobre o primeiro dia, que faz parte de uma coletânea de contos que está presente no livro do Giovanni Martins, né? O Sol na Cabeça. Então, primeiramente, falando do reconhecimento do vocabulário, ele reflete diretamente no que o autor ele é, né? Então, o Giovanni, ele foi uma criança que cresceu a vida dele inteira em comunidades, né, em aglomerados mesmo, e ele teve esse contato com essa linguagem mais típica, né, que muitas vezes é considerada, enfim, uma linguagem marginalizada, uma linguagem excluída. Então, isso reflete na forma como ele escreveu, em muitos aspectos, né, em muitos contos que a gente lê, a gente percebe essa característica um pouco mais solta de falar alguns palavrões, palavras de baixo calão, né, que é a mesma coisa. Então, isso reflete diretamente na linguagem. Além disso, a gente tem uma linguagem bastante descritiva, então a narração ela realmente é bem descritiva. Temos uma linguagem que se aproxima muito da oralidade, ou seja, da forma como as pessoas conversam, como as pessoas falam, né? Então ele vai escrever isso diretamente. E também, além de ser simples, reflete muito sobre o que o autor é, como eu falei anteriormente, né? Então eu peguei um trecho aí. André sempre foi desligado, nas aulas, nas missas, nos almoços de família. Estava sempre longe, fantasiando tudo com a mesma paixão e a mesma urgência. Só nas férias não sentia necessidade de ficar sonhando acordado. Preferia manter os pés no chão, correr bem rápido, sentir bater forte o coração. Então é uma descrição bem bonita, ao meu ver, mas ela é simples, né? Como eu falei da linguagem mais próxima da oralidade. O próximo trecho vai fazer isso, e a gente perceber isso bem. André ficou olhando para a cara de cada um deles, tentava fazer a expressão mais dura possível, tentava parecer perigoso e imprevisível. Bora geral pro banheiro, disse um moleque meio playboy com cabelo de chapinha pintado de louro. Então aqui a gente consegue perceber esse bora, esse pra cara deles, que é uma linguagem bem próxima da oralidade. Bem, analisando os elementos da narrativa, né, a gente tem um narrador onisciente, ou seja, um narrador que sabe tudo sobre as emoções dos personagens, os medos, as apreensões, os desejos, algo relacionado à psique dos personagens, né, o que está dentro deles e o que a gente geralmente não poderia saber se fosse um narrador observador, por exemplo, porque a visão dele seria limitada, e a nossa também, né? A nossa como leitor. Ou seja, ter uma narração com um narrador onisciente torna as coisas mais amplas, né? Na medida que a gente conhece sobre o personagem. A gente tem uma narração em terceira pessoa, né? Porque esse narrador ele não participa da história, então ele vai narrar o que está acontecendo ali na frente dele. Então, eu trouxe um trecho que diz: é o mesmo trecho anteriormente, então eu não vou ler, mas tem algumas palavras importantes, né? Que é fantasiando tudo com a mesma paixão e a mesma urgência, né? Então, aqui a gente vê que o narrador ele sabe do que o André está pensando, o que, que ele fantasia, o que, que ele sonha, o que, que ele sente, né? Andava meio desligado, né? Ou seja, no mundo dele, na mente dele, né? Então, o próximo elemento é o espaço. O espaço desse conto ele é bem simples, porque ele é delimitado pelas descrições que eu falei que são muito características do vocabulário, né? Então, é um espaço físico, ou seja, é um lugar palpável, um lugar que a gente consegue ver, pegar, sentir, andar, né? Então, o primeiro que eu peguei é pelos buracos redondos. Eu peguei três, na verdade, para exemplificar, e eu vou ler o segundo. Pelos buracos redondos na parede que serviam de janela, podia ver a quadra de futebol. Era grande, com cobertura e tudo. Tinha até mesmo um vestiário para tomar banho depois da aula de educação física. Então, aqui é uma narração extremamente cotidiana, né?
e a gente consegue perceber buracos redondos na parede, tinha uma quadra com cobertura grande, tinha um vestiário, tinha tal coisa. Então aqui são traços que passam pelos olhos do André, que é o personagem, e que passam pelos nossos olhos, é um lugar físico, é um lugar palpável. Antes que eu peguei o exemplo também que ele citou o nome de duas escolas, que é Getúlio e Henrique, né? São escolas, são lugares físicos, né? Bem, sobre o gerenciamento das vozes textuais, a gente tem um discurso indireto, ou seja, é aquele por meio do qual, de acordo com Luiz Alberto Brandão, é aquele por meio do qual o narrador ele consegue transmitir, ou seja, ele consegue transmitir ao seu modo, né, perdão, ele consegue transmitir ao seu modo a maneira como os personagens, a maneira com a qual eles estão falando, né? Então, aí a gente tem um exemplo. André os viu logo assim que chegou no pátio. Sabia que para sobreviver ali precisava se manter firme diante de qualquer terror. Não vai ter almoço para ninguém, eles disseram. Então aqui ele consegue passar, né, a forma como eles estão falando, né, por meio do discurso direto. Então, ele tem tanto o discurso indireto, que eu não peguei um exemplo, mas quanto o discurso direto. Expliquei sobre o discurso, né, indireto, que é a transmissão da fala do que o personagem falou, do modo que o narrador fala, né? Então, eu acho que essa é a parte, pelo menos, que eu mais gosto, né? Sobre figuras de linguagem, intertextos e metalinguagem. Só voltando anteriormente aqui, eu não peguei exemplos, mas eu gostaria muito de falar sobre o tempo, né, da narrativa, que a narrativa possui um tempo cronológico, né? Então, o que isso significa, basicamente? Que o tempo da narrativa ele é linear, ou seja, as ações elas têm uma sucessão, né? Então, por exemplo, pensa numa rotina, né? Desde o momento que eu acordo até o momento de eu tomar café, de eu almoçar, de eu tomar banho, de eu me vestir, enfim. Então, ela não está dentro da cabeça dos personagens por meio das memórias e das lembranças, né? Então, sobre a utilização de intertextos, figuras de linguagem e metalinguagem, infelizmente, o conto ele não possui intertextos e metalinguagem, né? Mas intertexto é basicamente relação com outros textos, ou seja, com outras obras, referências, por assim dizer. E metalinguagem é a linguagem falando da própria linguagem, né? Mas temos sim figuras de linguagem, apesar delas aparecerem muito pouco ao longo dos contos, né? Pelo menos desse conto em particular. E aí a gente tem, ó. Deixou em casa o lápis de cor, a régua, as canetinhas e todo o resto da lista de material que a mãe fazia questão de comprar inteira, por mais que doesse no bolso. E levou apenas seu caderno do Flamengo e uma caneta Bic. Então aí a gente tem duas figuras de linguagem. Doer-se no bolso. O que é doer? Doer o bolso? O bolso é algo físico, não é algo físico, né? Uma coisa que a gente consegue pegar, é inanimado, né? Quem consegue sentir dor são o quê? Os seres vivos, né? Enfim, principalmente os animais. E então isso configura, né, uma catacrese, que é basicamente você conferir figuras de linguagem, você conferir, perdão, características que são humanas para objetos inanimados. Acabei travando nessa parte. E levou apenas o seu caderno do Flamengo. Então, ele fala como se a marca do caderno fosse do Flamengo, mas aqui a gente sabe que ele está falando de um caderno que tem a estampa do Flamengo, né? O Flamengo nunca lançou uma marca de cadernos, eu pesquisei sobre isso, então provavelmente é da Tilibra ou de qualquer outra marca. É a mesma coisa de falar sobre Gillette usando qualquer outra lâmina, né? A Gillette é uma marca específica. A próxima. Caso contrário, sua vida seria um inferno.
tomando miolo e sendo zoado de pirralho de segunda a sexta até chegar à sétima série. Temos duas também. Sua vida seria um inferno. A gente tem uma metáfora, né? Porque não tem como uma vida ser um inferno, porque vamos pensar assim, misticamente, se o inferno for um lugar físico e ele existir, não tem como a sua vida ser um lugar, concorda? Então é uma metáfora. E tomando miolo é basicamente sendo zoado ou sendo batido em alguns aspectos, né? Que também configura como sendo uma metáfora. Só voltou a si depois de bater o sinal, também é uma metáfora. O que é voltar a si? É voltar a prestar atenção no contexto, na situação onde você está inserido. Não tem exatamente como você sair de dentro do seu corpo e voltar, né? A não ser no plano espiritual. Mas nesse caso não tem como, né? Ele voltou para os pensamentos que interessavam a ele, né? E bora geral para o banheiro. Eu confesso que essa figura de linguagem foi a que eu mais achei interessante, porque esse geral ele traz uma situacionalidade, perdão, de falar de pessoas. Bora geral para o banheiro, bora todo mundo para o banheiro. Então é uma perífrase, ou seja, eu substituí uma palavra que é totalmente diferente da outra, mas tem o mesmo sentido. Por exemplo, vou citar outro exemplo. O leão saiu para caçar, ou o rei da selva saiu para caçar. Quem que é o rei da selva? É o leão, só que eu não usei exatamente a mesma palavra. Então, bora todo mundo pro banheiro ou bora geral pro banheiro? Tem o mesmo sentido. Então, essas são as minhas referências bibliográficas, falei muito, mas eu gostaria de falar, eu não preparei um escrito sobre isso, mas eu gostaria de falar assim, da minha opinião própria mesmo sobre algumas interpretações do texto, né, do conto e, enfim, a estrutura do enredo. A gente sabe que é uma narrativa, né, que tem uma história sendo contada por um narrador. Eu confesso que eu achei muito interessante porque é um conto que ele instiga o leitor a ler, né? Então ele tem temas que são muito simples, que são comuns, corriqueiros na nossa sociedade. Poxa, a gente está lendo um conto que está falando simplesmente de um menino que está indo para a escola no seu primeiro dia. Um menino que é um pré-adolescente de 12 anos, chamado André, que mora em uma tal cidade. Quantas pessoas não são assim, né? Mas o autor ele consegue passar isso como se fosse algo especial e muitas pessoas acabam se identificando com isso. Então, acho que a interpretação que eu tiro de muitos aspectos do conto é que o autor ele passa a sua natureza para a escrita, ou seja, o André pode ter sido ele na infância, né? Será que ele foi um André na infância? Será que ele teve esses mesmos medos? Será que ele teve essas mesmas apreensões, né? Ele fala, inclusive, que é o medo que muitas pessoas têm sobre a loira do banheiro, né? Então, o André, ele é um personagem que tem medo disso. Isso é tão real, né? Poxa, tantas pessoas têm medo disso. Enfim, ao longo das décadas tiveram medo disso. Então, ele consegue passar muito bem. Eu acho que ele consegue ter empatia pelo personagem, ele consegue se colocar no lugar do personagem que ele mesmo tá escrevendo, né? Então ele consegue interpretar, ele consegue dar valor a esse personagem, né? Então, eu acredito que o modo de agir, de pensar e de falar do personagem e de se expressar calma, o modo de agir, de pensar e de falar do personagem é uma série de elementos sociais que o autor ele inseriu dentro, né, desse texto. Então é isso, professor. Muito obrigada. E eu fico por aqui. E valeu pela oportunidade de ter feito esse trabalho. Eu gostei muito e eu espero que você fique bem.